para a gente começar a falar, conta um pouco como é que você vê essa sua trajetória, né? Que eu tenho o início da minha trajetória é muito similar à sua, de nerd, de programar, no caso, meu caso era Basic Assembler, né? Muito jovem, de ficar só fazendo isso. Você foi para empreender, fez engenharia, fiz poli, também fiz engenharia, e depois você foi para um caminho totalmente diferente, que é muito ligado à sua inteligência e criatividade, cara. Então dá um resumo, e depois eu queria ter uns pontos que eu queria explorar melhor com você. Cara, eu sou o produto de uma criança totalmente TDAH, totalmente aqueles que não conseguem ficar sentado em sala de aula, fui expulso de colégio, e aí isso começou a gerar um conflito com os meus pais em algum lugar bem novo, do tipo, cara, você tá nos dando dor de cabeça, você tá eu me machucava muito, eu era muito atleta, me quebrava todo. Tá, então eu fui essa pessoa, e aí em algum momento eles falaram, cara, você não pode mais ficar se quebrando, eu era todo quebrado, clavícula, cheio de cortes, cheio de cicatriz. Só que muito ligados no mundo, muito, tipo, visão além do alcance já, entendeu? Tipo, era uma coisa que era maneiro por ser muito, cara, vou falar, muito inteligente, muito fora do comum, mas também era difícil conviver naquela situação. E aí o acordo foi que eu viraria nerd. Eu ainda tinha uma carreira de ator, eu fiz uma ponta numa novela da Globo, que me rendeu muita famazinha, assim, no meu colégio e tal. E aí depois eu fui demitido mais tarde de uma posição na Globo mais foda, de um papel foda, contracenando com Tony Ramos e não sei o quê. É uma história engraçada, mas tudo bem. E aí eu falei, cara, vou me dedicar à minha cabeça, vou me dedicar a mudar o mundo. Naquela época eu não pensava em mudar o mundo com aquela idade, mas eu caí dentro de ser nerd, assim, enchendo a boca, de ficar compilando o kernel de Slackware, versão antiga de Linux, e hackeando, virei hacker muitos anos. A minha empresa que eu vendi foi de segurança da informação, invadi a porra toda, invadi muito o governo brasileiro, americano, invadi NASA, assim, invadi também vários clientes que me contratavam para invadir como um serviço, e aquilo era um prazer para mim. Minha vida ficou uma vida bem de nerdzinho, focadão Na e época tal. não era preso, né? Cara, Pré-Snowden, era né? Era outra não vida, tinha né? firewall, não tinha arquivo de log, É. era muito fácil. Depois que eu comecei a cuidar de segurança, acho que melhorou um pouco. A empresa que eu vendi, inclusive, que eu fiz exit de dezenas de milhões de reais em 2008, era uma empresa de segurança da informação. Então, a minha vida foi essa. Eu me diverti, eu viajei, eu transei, sim. Mas o meu foco não era esse, cara. Meu foco era, tipo, ser nerdzão e criar coisas novas e tentar reinventar toda a área que eu entrasse, entendeu? De uma forma disruptiva mesmo. Então, o primeiro pedido de comida do mundo online foi feito por mim, em 1996, não foi nos Estados Unidos, que só tinha homepage lá, estática. Foi um cliente chamado Pizzaria Caravelli. E 2 anos depois, o Murilo Gun inventou a mesma solução, que era com pager, que era a única coisa online, a gente troca essa ideia. E, tipo, tudo. Eu criei um Airbnb de fitas de Atari, tipo assim, eu não tinha dinheiro, a galera toda do colégio tinha fita de Atari, só que já estava enjoada. Eu peguei todas as fitas, coloquei como um acervo meu e cobrei deles para eles usarem as fitas deles mesmos. E aí ganhei grana suficiente para ter um Atari, porque não era um cara bem de vida. Eu tenho um cara de playboy europeu, mas a gente não era bem de vida, tipo boladão, não. Não era pobre, nem faltava comida, nada disso. Mas assim... Mas teve tipo, que se virar. Teve que se virar, entendeu? Tipo, meu pai foi operário, meu pai foi motora de táxi, minha mãe dona de casa, a gente morava meio mal, mas assim, tipo, eu só falo isso porque eu tenho cara de... Todo mundo pensa... De playboy, carioca. Esse cara pegou uma herança de 4 milhões de reais, aí foi fácil, né? O brasileiro... E tá aí brincando de sexy canvas no Instagram. É isso. Aí depois dessa história toda, pô, total, eu tô assim, porque eu não tenho mais o que fazer, inclusive. Porque, assim, essa história foi basicamente o que me levou a meio que conhecer um pouco de tudo, a ter todo tipo não, mas quase todo tipo de experiência, a ter sido tentado de tudo, porque também nessa procura de agradar meus pais, de ser uma pessoa que agregasse ao mundo, mudasse, eu meio que perdi a minha infância e adolescência um pouco. E aí eu também fui percebendo que isso não é legal, qualquer radicalismo não é legal, e aí eu comecei a ver um pouco o lado humano das coisas, e o que funcionava, o que não funcionava. Nos últimos 10 anos comecei a mentorar pessoas na física, pessoas de grandes nomes, de startup bilionária e tubarão e sei lá mais o que, são mentoradas por mim. Eu sei que é muito metido falar assim, mas eu aprendi a ser o meu id, aprendi a falar uma sinceridade, mesmo que gere no Brasil. Nos Estados Unidos estaria girando, caralho, que cara foda, quero ser como ele. Eu acho fantástico, mas a cultura brasileira é complicada. Não, no Brasil, assim, uma galera que está nos assistindo, mesmo que já nos segue, tem aí um lugar que fala assim,
Ah, isso é metidinho, inteligente. Arrogante. O brasileiro aprendeu que não pode se estabelecer como uma pessoa que agrega valor ou que tem qualidade. Se ela fizer isso, ela vai para o inferno. Então, eu comecei a misturar um monte de coisa, religião, história. Fui presidente da Associação Brasileira de Startups em 2015, tu sabe? E vi que a gente ficava criando empresa na tentativa e erro, as nossas carreiras, nossa faculdade, tudo era na tentativa e erro, e geral bombando na ciência, indo para Marte, porra, Neuralink, medicina bombando, e nós do mundo do empreendedorismo criando empresa no MVP. Testa aí. Ah, acho que dá, hein? Vai lá, põe e vê o que o cliente fala. Porra, parece que a gente tá na revolução industrial do bagulho. Aí eu misturei essa porra toda e falei, cara, tem uma saga Indiana Jones, tem alguma coisa para ser encontrada aqui, tem uma dor gigante, que é a mortalidade de empresas que nascem errado, aí tenta, não consegue. A vida que as pessoas ficam esperando o sextou, esperam para as férias, ficam adiando as suas vidas. Quer dizer, um trabalho que eu queria que fosse amplo na física e na jurídica. E, cara, durou 11 anos, 10 anos. Para maturar. Cara, deu muito bom, cara. Essa porra tem muito potencial de mudar uma sociedade.